Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Vocês estão tendo essa aula logo às 8 horas da manhã. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, saudáveis, quietinhos e confinados dentro de casa, né, pessoal? Que logo tudo isso vai passar. Pessoal, essa semana nós vamos retornar ao nosso livro de gramática, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem o livro, o caderno, lápis, borracha, caneta, marca-texto, certo? E aí a gente vai revezando o livro de leitura e produção de texto e o livro de gramática, tá? Nós vamos começar um assunto ali na página 39, mas antes tem um versinho na página 38 que vale a pena ser lido, olha lá. Então olha lá, livro de gramática, o versinho da 38 e depois nós vamos para a página 39, tá? Então, unidade 2. Tô contigo, tem nada melhor no mundo do que um amigo. Então, veja, é uma poesia inteirinha com 3 versinhos apenas. Esse tipo de poesia curtinha assim chama-se haikai, tá? Então, foi escrito pelo Ziraldo, o pequeno livro de haikais O Menino Maluquinho, publicado em São Paulo, pela editora Melhoramentos, no ano de 2012, na página 47, tá? Então, esse livro vai ter sempre assim, 3 versinhos que formam um poema, tá? O haikai tem origem japonesa e é muito bonitinho, né? Porque ele consegue dar uma mensagem inteira em apenas 3 versos. Lá na página 39, pessoal, nós vamos começar com um assunto novo, som, fonema e letra, tá? Aqui em som, fonema e letra nós vamos ver quando que a palavra tem um ditongo, quando que a palavra tem um hiato, como que é que elas se organizam em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Nós vamos ver os monossílabos também, os monossílabos átomos, os monossílabos tônicos. Aí o aluninho deve estar perguntando aí na cabeça dele, para que aprender tudo isso? Gente, a função de você saber se uma palavra é monossílaba, oxítona, paroxítona, proparoxítona, se ela tem um ditongo, se ela tem um hiato, é a acentuação. As regras de acentuação da nossa língua são baseadas no som da sílaba mais forte. E para você saber qual é a sílaba mais forte, você precisa saber separar em sílabas, tá? Por isso, então, para que aprender o som, o fonema e a letra? Para poder acentuar adequadamente uma palavra, certo? Então vamos lá. Aqui vai começar com uma tirinha, tá bom? O Horácio ali e os amigos dele. Vamos ver se são os amigos mesmo, vamos ver. Lá no primeiro balãozinho, não, Horácio, o som é diferente. Deve vir lá do fundo da garganta. Aí ele faz glu, ainda não, preste atenção, tá? Provavelmente o pai dele ensinando, né, alguém mais velho, ensinando o Horácio como fazer esse grunhido, esse ruído aí, tá bom? A gente percebe no segundo quadrinho que a diferença entre o gru que o Horácio fez e o gru que o outro dinossauro fez, a diferença está no tamanho e na espessura da letra, né? Então o Horácio fez um grrr pequenininho e o outro fez um grrr maior. Como que eu sei isso? Pelo tamanho da letra. E esse tamanho da letra enfatiza o quê? A intensidade do som. Se o som foi mais alto, se ele foi mais fraco, tá bom? Então ele está ensinando ali como fazer um grunhido correto. Então lá no caderno de vocês, eu quero que vocês coloquem lá a data, né? 27 de maio. Aí você coloca lá no seu caderno, na página 39, todos esses exercícios que são feitos no caderno serão vistados, né? Cada professor vai passar visto lá depois quando retornarmos, tá? Então vamos fazer juntos. Então exercício 1A, que está perguntando. O que o Horácio está aprendendo a fazer? Está aprendendo a fazer os sons que os dinossauros devem fazer. Que os dinossauros devem fazer, ou seja, para eles se imporem, né? Para eles conseguirem se comunicar, ele tem que fazer determinado som, e é esse som que ele está aprendendo a fazer. B. Leia com atenção os balões e diga em que o Horácio está errando e como que você descobriu. Ele está errando na intensidade do som. E como que a gente descobre isso? Pelo tamanho da letra, tá? Ele está errando na intensidade, ou seja, ele deveria fazer um rum bem grande, bem forte na intensidade do som. E ele está fazendo um gru fraquinho.
Como que nós sabemos isso? Pelo tamanho das letras. Por isso que, olha lá, as letras do Horácio, né, estão escritas em um tamanho pequenininho e o do pai dele, né, estão escritas aí em um tamanho maior, mostrando que um som está pequenininho e que outro som está maior, certinho? Lá na letrinha C, nas tirinhas, como você consegue saber se um som produzido por um personagem é alto ou baixo? Pelo tamanho e grossura das letras. Se a letra estiver em negrito, é porque o som é mais forte. Se estiver tudo maiúsculo, é porque a pessoa está gritando. Por isso que quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, ou quando a gente digita um texto no Word e envia por e-mail, por exemplo, a gente deve mesclar as letras maiúsculas e minúsculas do mesmo jeito como a gente escreve, tá? Você não vai digitar uma mensagem no WhatsApp todinha com letras maiúsculas, daí chama-se caixa alta, né? Você não vai usar a caixa alta para escrever uma mensagem no WhatsApp e também não vai usar a caixa alta para fazer, por exemplo, uma tarefa de português, de história e depois mandar para o e-mail, tá? Por quê? Porque a caixa alta, ela representa um grito, representa que a pessoa está falando muito alto. E na realidade, você não quer mandar uma mensagem, né, toda gritada para alguém, certo? Letrinha D, pessoal. Os seres humanos também emitem sons. Para que eles usam muitos desses sons? Lógico, né, pessoal? Para que nós emitimos som? Para nos comunicarmos. As letras, o som, as palavras têm essa função principal, tá? A comunicação. Letrinha E. Que partes e que órgãos do corpo você acha que os seres humanos usam para produzir os sons da fala? Gente, usamos os pulmões, a traqueia, usamos os músculos da face, os músculos do nariz. Então, olha, pulmões, traqueia, o que mais? Laringe, faringe, e aqui, olha, as fossas nasais, tá? E fossas nasais, certinho? São vários músculos envolvidos na produção de um som. Por isso que cada som tem um jeito, né? Tem alguns sons que são mais como se você tivesse com gripe, assim, ó, maçã. Se você não falar certinho, dá a impressão que você está com gripe, né? Então vamos continuar. Pega lá o seu marca-texto, que tem um trechinho que a gente precisa ler, tá? E vamos ver o que tem de importante nesse trechinho aí. Só um instante. Então, olha lá. Marca-texto na mão, pessoal. Os sons da fala são produzidos pelo aparelho fonador, composto de vários órgãos e tecidos, pulmões e seus brônquios. Bronco direito, bronco lado esquerdo, né? Toda aqui a parte do pulmão. Traqueia, laringe, faringe, fossas nasais, que é o nariz, né? Boca, músculos e nervos. Alguns sons que fazemos com a boca e a garganta são apenas barulhos, não têm significado. Por exemplo, um assobio, um ronco, por exemplo, é um ruído, é um barulho, é um som, tá? Som é uma realidade física. Você pode ouvi-lo, você pode registrá-lo no gravador. Por exemplo, o som produzido pela torcida quando o seu time faz um gol. Os fonemas são os sons que usamos para diferenciar as palavras ao falarmos uma língua e para estabelecer a comunicação com as outras pessoas. Fonema é um som que tem a função de diferenciar significados entre as palavras. Então, por exemplo, se eu tenho uma letra, essa letra acompanhada de uma vogal, ela vai formar um fonema. E essa junção de fonemas vai formar uma palavra. E é pela palavra que nós nos comunicamos, certo? Sem problema? Então, acho legal que vocês grifem aí o que é som. Está escrito aí, olha, som é uma realidade física, você pode ouvi-lo.
Acho legal você grifar aí que fonemas são os sons que usamos para diferenciar as palavras. E o fonema é um som que tem a função de diferenciar significados entre palavras. Isso daqui é mais a teoria, tá? É mais para você ir começando a pensar que a nossa língua é formada por sons, por letras, por fonemas, tá? Só para você começar a clarear as ideias aí. 2. Leia em voz alta as palavras a seguir e diga quais são as diferenças entre elas. Então, quando eu falo pia, mia, dia, via e lia, qual que é a diferença entre elas? A primeira letrinha, o primeiro fonema. Então, ó, página 39, exercício 2. O primeiro fonema, a primeira letrinha é que dá a diferença aí, ó. Como é que eu vou saber se você está falando pia ou mia? Olha, horas. Um é P e o outro é E. Dia, vi e lia. A primeira letrinha, o primeiro som, o primeiro fonema de cada palavra. Quando queremos escrever fonemas que produzimos, usamos as letras. Letra é o sinal que usamos para escrever um ou mais fonemas. Já vimos na unidade 1 que em português usamos 26 letras diferentes. Certinho? Agora vem aí outro versinho. Vamos lá. Primeiro eu tento. Se o vento não ventar, eu invento. De novo o Ziraldo, tá? De novo do livro dele, O Pequeno Livro de Haikais e o Menino Maluquinho. Exercício 3, pessoal. Então lá no caderno, continuando, tá? No poema de Ziraldo, um haikai, alguns fonemas são repetidos várias vezes. Leiam em voz alta e descubra quais palavras repetem os fonemas destacados a seguir. Então vai lá. O fonema T, que aparece em tento, onde que eles repetem? Olha, primeiro eu tento, se não ventar, eu invento. Onde que aparece o T repetido? Ele aparece em tento, ele aparece em vento. O que mais? Ele aparece em ventar e ele aparece em invento. Então, de novo, pessoal, o exercício está perguntando assim: onde que aparece a letra T e o som do T? Igual na palavra tento. Vento, ventar, invento. Isso. Onde que aparece o fonema em? Igual ao da palavra tento. Aparece em vento, aparece em ventar e aparece em invento, certinho? E o fonema V, que aparece em vento, onde é que tem uma outra palavrinha, ou que outra palavrinha que tem a letrinha V, o som de V igual de vento? Ventar e invento. Então, o que esse exercício quis mostrar? Que o Ziraldo conseguiu fazer aí um poeminha curtinho, bonitinho, chamado haikai, repetindo vários sons. Olha, o mesmo som vai se repetindo, entendeu? E isso é o que dá harmonia, isso que dá musicalidade para esse poema, tá? É um recurso muito usado nas letras de música, né? Nos poemas, para você conseguir ter o ritmo, para você conseguir uma melodia, certinho? 4. Com estas repetições de fonemas, o autor está tentando reproduzir qual barulho? Quando ele fala assim, ó, primeiro eu tento, se o vento não ventar, eu invento. Quando ele fala assim, vento, ventar, invento, qual é o som que ele tenta reproduzir? O som do vento. Vento, ventar, certo? Invento. Essa repetição tenta assimilar, tenta reproduzir o som do vento, tá? 5. Segundo o poema, como é possível inventar o vento? Que jeito que você pode inventar de acordo com o poema? Primeiro eu tento, se o vento não ventar, eu invento. Como que você reproduz? Com as palavras, né? Mesmo que elas sejam de que jeito? Inventadas. Mesmo que você invente aí palavras, o menino maluquinho acha que você consegue reproduzir o som do vento com as palavras. É verdade, né? Certinho?
Conheça os gêneros do texto. Haikai. Haikai é uma pequena composição poética de origem sino-japonesa, que valoriza a concisão. Concisão é deixar pequenininho, tá? Bem curtinho. E a objetividade. Seus temas são a natureza e sua relação com o sentimento do poeta. Quase sempre há um elemento da natureza e um encerramento com o pensamento original. O legal de tudo isso é que são 3 versos, né? Ou seja, o poeta tem que ser muito bom para ele conseguir fazer um poema inteirinho em apenas 3 versos e ainda ter essa intenção de colocar um elemento da natureza e no final colocar um pensamento original, ou seja, alguma coisa que alguém ainda não tinha pensado ou que alguém ainda não tinha escrito. Originalmente, os haikais têm 3 linhas, ou seja, 3 versos, contendo na primeira e na última 5 sílabas poéticas. Na segunda linha, 7. As sílabas poéticas são as sílabas de um verso, contadas apenas até a última sílaba tônica do verso. Então, isso daqui é apenas curiosidade. Se você guardar o nome haikai e associar haikai a versos curtos, um poema com versos curtos, já está ótimo, tá? Mais uma palavrinha aí para o seu vocabulário, certo? Exercício 6. Reproduza no caderno a tabela a seguir e complete-a com as palavras da lista. Em seguida, leia em voz alta as palavras e escreva na tabela quantas letras foram escritas e quantos fonemas foram pronunciados conforme o modelo. Então, eu vou fazer essa tabelinha aqui, ó. Então, esse daqui é o exercício 6. Você tem que fazer no seu caderno também, aqui assim, ó. Um quadrinho igualzinho a esse. Aqui em cima você escreve palavras, depois você escreve letras e fonemas. Aqui você vai escrever quais são as palavras. Então, o primeiro aqui já tem carro, depois você vai escrever tio, você vai escrever hoje, e você vai escrever a terceira palavrinha, que é altar. Agora nós vamos contar, ó. Quantas letrinhas tem? 1, 2, 3. 3 letrinhas. Quantos fonemas tem? Tem 3 também. Tem o fonema do T, do I e do O. Você consegue ouvir os 3 sons, os 3 fonemas. Tio. Então, quantos fonemas tem? 3 também. Fonema é a mesma coisa que som, tá? Hoje. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4. 4 letras também. E agora vem o detalhe. Quantos fonemas tem? Esse H aqui tem som. Na hora de falar hoje, se eu tampar o H, eu vou conseguir falar do mesmo jeito? Sim, hoje. Então, essa palavrinha tem um detalhe. Ela tem 4 letras, mas ela tem 3 fonemas. Por quê? Porque o H não tem som, tá? Se você fala, por exemplo, a palavra homem, se você fala a palavra hora, esse H aqui tem som. Eu vou falar homem? Não. Eu vou falar hora? Não, o H não tem som. Então, assim como hoje, o número de letras é 1 e o número de fonemas é menor. Por quê? Porque esse H aqui não tem som, tá? Altar. Altar vai ter a mesma coisa de tio. O número de letras é igual ao número de fonemas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 letras? Sim, 5 letras. E quantos fonemas? 5 também. Então, onde que foi a única mudança, o único detalhe? Quando que o número de letras não é igual ao número de fonemas? Aqui nós temos um caso. Quando a palavra tiver o H, o número de fonemas é menor do que o número de letras. Por quê? Porque você tem uma letra aqui que ela não serve para nada, ela só é enfeite, tá? Ela só está aí cumprindo tabela, mas ela não tem som, certinho? Então tá. 7. O que aconteceu na palavra hoje com relação aos fonemas e letras usados? Tem mais letras, então usamos mais letras do que fonemas. Nós temos mais letras do que fonemas. Nós temos 4 letras, mas para representar apenas 3 sons. De novo, por quê?
Porque esse H aqui, ele não tem som. Ele é só um enfeite, tá? Ele não vai ter som, certinho? E a 8? Podemos concluir que nem sempre encontramos em uma palavra o mesmo número de fonemas e de letras usadas para grafá-la. Sim, nem sempre nós vamos ter o mesmo número de letras e fonemas. Às vezes a gente tem, ó, mesmo número de letras, mesmo número de fonemas. Mesmo número de letras, mesmo número de fonemas. Às vezes não. Às vezes você tem mais letras e menos fonemas, tá bom? Exemplifique essa conclusão observando o que acontece na palavra passa. Então, o que você vai... No exercício 8, você pode colocar assim, ó. Passa. O que acontece com a palavra passa? Você tem quantas letras e quando eu escrever aqui no cantinho, ó. Passa. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, tá? E quantos sons? 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Então é mais um caso, tá? Aqui no hoje o caso foi com a letra H que não tinha som. Aqui em passa o que acontece? Os dois S's aqui têm um som só. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas quantos sons você tem? Uma menos, você tem 4, tá? Então são particularidades da nossa língua que é importante saber. Então, um minutinho aí para a gente poder continuar. Não se preocupem, esse assunto não é uma coisa do outro mundo, tá? Vocês já viram esse assunto ano passado. Na realidade, ele é mais uma revisão. Eu vou apagar esse 8 também, porque eu acho que vocês já viram, já copiaram. Então vamos. Sem problemas? Vamos lá. Página 41. As palavras que usamos associam a forma sonora, os fonemas para pronunciá-las, a um significado. A ideia é que logo vem à nossa cabeça quando ouvimos ou pronunciamos aqueles sons. Quando alguém ouve os fonemas da palavra vento, logo pensa na agitação do ar que ocorre, por exemplo, antes de uma chuva forte. Todas as pessoas que falam português têm o mesmo pensamento ao ouvir esses fonemas. Eles se referem ao movimento natural do ar na atmosfera, por isso conseguimos nos comunicar. Lá no desenho está muito vento aí. Então, o que esse quadrinho, em resumo, o que está dizendo aqui? Que como nós falamos português, quando eu falo uma palavra, você já faz a imagem mental dela. Se eu falar assim, pessoal, olha pessoal, celular. Todo mundo vai ter a ideia aí do que é um celular. O que mais que eu tenho perto de mim? Olha, copo de água. Você faz a imagem mental de um copo de água. Óculos, eu falo a palavra óculos e lá na sua cabecinha você faz lá a imagem de óculos. É isso que está falando o quadrinho. Nós somos falantes da língua portuguesa, então nós temos essa capacidade de entender o que o outro está falando, certinho? Isso aconteceria, por exemplo, se eu estivesse aqui falando russo. Imagina se eu chegasse falando russo aqui, mesmo porque eu não sei falar russo. Eu também acredito que vocês não saibam russo. Aí não haveria o quê? Não haveria comunicação, porque eu falaria russo e você não iria entender. Quando um fala e o outro não entende, não existe comunicação, certo? Então tá. Classificação dos poemas. Aí nós vamos ver que nós temos as vogais, vogal nasal, vogal aberta, vogal fechada. Vamos na página 41, tá? Nós temos uma lista de vogais, lá na página 42, as vogais orais e as nasais, a semivogal, a consoante. Tudo isso daqui, pessoal, nós vamos vendo de acordo com os exercícios, tá bom? É mais fácil explicar esses assuntos aqui com os exercícios. Então vamos lá no exercício 9 para a gente ver. Nas palavras a seguir, classifique os fonemas que formam as sílabas destacadas. Use C para consoante, V para vogal e SV para semivogal. Gente, semivogal, agora sim você volta e vê o que é semivogal. Pega lá na página 42. A semivogal é um fonema produzido da mesma maneira que uma vogal, só que pronunciado de modo mais fraco. Então, quando você tem as vogais A, E, I, O, U, dependendo da palavra que você fale, alguma dessas vogais são mais fracas. Aí elas vão receber o nome de semivogal, tá?
Vimos que em português as vogais são o centro da sílaba. Lógico, se eu pegar, por exemplo, uma palavra aí bem simplesinha, casa, aí eu faço a separação de sílaba, tá? A vogal aqui é que vai me dar o significado da palavra casa. A vogal é o centro da sílaba. É ela que especifica que o C e o A formam K, que o S e o A formam ZA, casa. É isso que está falando aqui, ó. As semivogais I, grafada com I, ou E, grafada com U, acompanham a outra vogal aparecendo antes ou depois delas, sempre a mesma sílaba. Então dá uma olhada ali, ó. Eu tenho o exemplo pai. Qual é a letra que eu tenho? O I, pai, mãe. Depois eu tenho magoa, saudade. Fonema, pessoal, é o som. Quando o livro mostra uma letrinha que entre essas barras, está falando do som. Qual é o som que eu tenho em pai e mãe? Em um eu tenho I e o outro eu tenho E. Qual é o som que eu tenho em mágoa? Mágoa. Em um eu tenho O e o outro eu tenho U. Certo? Então vamos lá. Lá no exercício 9, pessoal. Qual é a palavra que eu tenho? Olha, o exemplo. Polícia. Nessa sílaba cia, você tem um C, o I, que é uma consoante, o I, que é uma semivogal, e o A, que é uma vogal, tá? Você não vai ter duas vogais juntas na mesma sílaba. Você vai ter sempre uma que vai ser a semivogal e a outra que é a vogal. Uma que é mais fraca e a outra que é mais forte, tá? Então vamos lá. Na 9A, foi. Então você tem aí a palavrinha foi, certo? O que você tem aí? Uma consoante, depois foi. Como que eu separo? Não é aqui? Essa daqui então é vogal e essa daqui é semivogal. Por quê? Porque na hora de eu separar em sílaba, vai ficar a vogal junto com a consoante, tá? Certo? Então, uma é semivogal e a outra é vogal. Letrinha B. Caramelo, essa é mais fácil. Caramelo. Qual é a sílaba que o exercício está pedindo? A sílaba que o exercício está pedindo é só essa daqui, ó. L, o que ela é? Consoante. E o que é? Vogal. Tá? Saída. Deixa eu fazer de novo. Saída. Qual é a sílaba que o livro está pedindo? Aqui, ó. O livro está pedindo aqui. O que eu tenho aqui? Uma consoante. Depois aqui. E agora? Esse A aí, ele é vogal ou ele é semivogal? Saída. Na hora de separar em sílabas, vai ficar, ó. Um para lá e um para cá. Eu vou ter uma vogal e outra vogal também, tá bom? Vento. O que é para analisar em vento? É para analisar o comecinho aqui, ó. O que eu tenho aqui? Consoante, vogal, consoante. Não se preocupe, não é um bicho de 7 cabeças. Eu prometo que na próxima aula eu entro com vocês ao vivo para explicar todas essas dúvidas aqui de vogal e semivogal. Apesar de eu achar que vocês já tenham visto isso antes, tá bom? Vamos ver, exercício 10 eu vou deixar para casa, tá bom? Isso, vamos lá no exercício, vamos dar uma olhada lá na página 44, encontros vocálicos. Agora, nós vamos deixar um pouquinho ali, não, os encontros vocálicos, nós vamos deixar um pouquinho isso daqui e vamos nos fixar nisso, ó. Quando é que eu tenho um ditongo, quando é que eu tenho um tritongo e quando é que eu tenho hiato? Então, existem palavras na nossa língua que podem ter duas vogais juntas ou três vogais juntas e aí, dependendo, você vai ter um nó. Ditongo, página 44, lá em cima. Encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Pai, régua. Eu não vou separar a palavra pá e, então vai ficar tudo junto. Quando eles ficam juntos, eles são ditongo. Quando eu tenho três vogais juntas, eu tenho um tritongo. E quando eu tenho duas vogais, mas vai ficar uma em cada sílaba, aí eu vou ter um hiato. Então, vamos ver o tritongo.
Tritongo é o encontro de uma vogal e de duas semivogais na mesma sílaba. Paraguai, saguão.